Agradeço a vossa presença e então vamos aqui à apresentação. Hoje o objetivo é fazer uma introdução ao mercado imobiliário e conhecer as principais atividades e funções de um agente e desenvolver, após a gente desenvolver as capacidades essenciais para o setor. Os conteúdos, o que é ser um agente imobiliário em Portugal, as principais atividades e funções e obter alguns insights e perspectivas sobre o mercado. E também o networking, que é muito importante. Quem está nesta atividade, ter muito networking. Os benefícios, claro, é aprender, obter informações práticas para o seu dia-a-dia, desenvolver capacidades, obter os insights sobre as tendências e perspectivas e fazer as conexões com outros agentes. Portanto, o imobiliário em Portugal tem sido um dos setores que realmente tem mexido muito com a nossa economia, principalmente nos últimos anos, a partir 2016, a partir daí começou a crescer até agora. Tem havido uma grande procura, desde essa altura, de investidores, tanto eles nacionais como internacionais, porque quando a gente fala em investidores, muitas das pessoas têm logo a tendência a pensar que são investidores estrangeiros. Não, há muitos investidores portugueses que estão a comprar muita coisa. Ainda hoje de manhã vi a notícia de um português que comprou uma aldeia no Gerês. Portanto, há sempre grande movimentação de investidores, mesmo portugueses. Vamos dar aqui uma voltinha pela história do imobiliário. Portanto, desde a década de 90, Portugal adotou uma política foi na altura do Cavaco, mais ou menos, liberalização da economia, o que incentivou grandes investidores a entrarem no nosso mercado. E claro, isto resultou num grande crescimento, que houve um grande boom finais dos anos 90, principalmente aquilo. Portugal só se via era os caminhões de areia e de materiais de construção, porque realmente foi o boom da construção em Portugal. E tudo o que se fazia estava logo vendido, a banca estava muito aberta a essas condições. Propunha até condições de quer comprar a casa, não quer mudar de carro, não quer ir de férias, enfim. Deu aí tanto crescimento a isto que depois, quando foi com o subprime nos Estados Unidos, e depois também aqui, quando os Estados Unidos dão um espirro, aqui temos logo uma pneumonia, não é? Na Europa. E claro que houve uma queda enorme. A partir de 2013, começou uma recuperação, mas muito lenta. Quem está no mercado já há uns anos percebeu que só a partir aí do meio de 2015, mais próximo de 2016, é que começámos a ver o mercado, a sua dinâmica realmente a mexer muito. Quais as tendências? Eu fui buscar isto porque com este panorama do que se está a passar em Portugal e das notícias, do que é que vai acontecer com este pacote que o governo quer aplicar, eu fui estudar um bocado e fui buscar estas tendências a uma pessoa que eu reconheço grandes méritos, que é da UCI, o Pedro Megre. Conheço pessoalmente e sei que ele é um homem que está bem dentro do setor. Então eu fui buscar esta parte para estar mais atualizada do que aquela que eu tinha na formação anterior. No fundo, é aquilo um bocado que eu falei, não é? As tendências que vão marcar o imobiliário em 2023, segundo o Pedro, será uma das áreas que vai movimentar muito o nosso setor, vai ser a reabilitação, ok? É uma das questões financeiras que, por norma, é mais acessível adquirir um imóvel. Portanto, se nós formos ver os compradores querem normalmente um imóvel usado, mesmo que depois tenham que fazer remodelação. Normalmente, o que é remodelação? As áreas prioritárias é as cozinhas, casas de banho, muito provavelmente, se for uma casa muito antiga, passa também pelas janelas e também pelo chão. E aí, portanto, conseguem adquirir uma casa com um valor mais acessível e depois são eles próprios que escolhem os materiais, consoante também a sua bolsa, como é evidente. Claro que isto também demonstra um grande interesse para os investidores, porque no fundo eles compram uma casa com valor mais baixo, fazem uma remodelação e depois já a põem à venda no mercado por um valor já muito mais alto. Claro que isto também pensando na reabilitação, na sustentabilidade, que é muito importante. Outra das tendências que existe
existe, tendo em conta o estado atual que, no fundo, o mundo está a viver, as guerras, o que está a acontecer não é só na Ucrânia, os movimentos de guerrilha que estão a acontecer, desde as revoltas do povo, seja em França, em Paris, ou Israel, Síria, enfim, se nós formos juntar isto tudo, realmente a conjuntura é bastante imprevisível. E nos últimos anos, claro, ensinaram-nos que há fatores imprevisíveis logo do comportamento das maiores economias, não é? A banca nos Estados Unidos também já espirrou, na Suíça, aí onde está aí o nosso amigo David, também as coisas não estão lá muito bem. Isto obrigou, claro, os dirigentes da banca dos Estados Unidos, como do BCE, a virem dizer calma, 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 nós estamos aqui, nós vamos ajudar. No fundo, as ajudas é sempre aos mesmos, que é à banca e não às pessoas que querem comprar a sua casa, não é? A tendência para 23 será, eu acredito que sim, a continuidade e o possível aumento de estrangeiros a virem para Portugal. Nomeadamente, Estados Unidos está a ser uma grande tendência, também da Europa de leste estão a vir muito para Portugal e a quererem comprar casa. Quais as razões? Bom, nós temos aqui o nosso cantinho, que é muito sossegado, somos um país seguro, não temos, apesar das manifestações que está a haver aí do setor público, mesmo assim são manifestações muito calmas, não chegamos àqueles exageros nem vandalismos que se passa noutros países. Uma das coisas que eu tenho dito já desde cerca de 2003, 2004, é que as distâncias agora temos que falar não em quilómetros, mas em tempo. Portanto, nós estamos a poucas horas dos maiores centros de decisão da Europa. Temos paisagens únicas, realmente o país é pequeno, mas é muito variado. E temos paisagens muito, muito boas e um sol fantástico também. E claro que isto dá uma grande qualidade de vida para as pessoas pensarem em vir para o nosso país. O mercado português também oferece muitas oportunidades para os investidores. Com o crescimento do setor, há uma grande procura também de serviços dos agentes, tanto em consultoria como também para a própria gestão de imóveis. Já se começa a ver, até aparecer no mercado, empresas especializadas para não só a venda, mas depois também para a gestão do imóvel. Já começa a haver agentes especializados nisso. Pelo menos eu noto aqui em Cascais, está a abrir já Cascais e Lisboa, eu já começo a ver agências que eu fui contactá-las e elas trabalham mais portanto, fazem a venda, trabalham muito a venda, e depois fazem a gestão do imóvel, portanto, do arrendamento, tratam de, se requer obras, têm empresas de outsourcing onde vão fazer as obras, fazem o controle todo, até algumas já pagam os próprios impostos dos proprietários, enfim, já prestam um leque de serviços bastante grande. Isto para investidores que compram, mas não residem cá, e então entregam muitas das vezes a essas empresas. Também os investidores portugueses, segundo aquilo que me foi dito, há muito investidor, principalmente do Norte, que está a investir aqui na linha e está a entregar a essas empresas para fazer a gestão, porque eles têm as casas arrendadas para estudantes. Portanto, como há aqui a Universidade em Carcavelos, também a proximidade que há a Lisboa, eles tratam disso tudo. Portugal também tem uma grande diversidade de imóveis, não é? Portanto, nós temos um pouco de tudo. Vai desde os apartamentos, a moradias, a casa de férias. Eu tenho que ir buscar água, peço imensa desculpa. David, se quer interromper. Bem, enquanto não vai, então não vai. Primeiro sumário da primeira parte. Há duas maneiras de ver isto. Ou isto vai ser um desastre, ou então, não é? Por causa de tudo o que está a acontecer, ou então temos aqui grandes desafios e grandes oportunidades. O que é que acham? O que é que vai acontecer? Eu que nasci para o imobiliário em 2007, que antes do catástrofe, diz ali a Paula, não foi a melhor altura para entrar no ramo imobiliário. Porquê? Porque a seguir vinha a catástrofe, ia arrasar tudo, íamos todos morrer à fome, e portanto não havia melhor sítio para eu estar para enterrar isto tudo. Pronto, quero-vos dizer que, de facto, eu passei por isso tudo, mas foi uma grande oportunidade e foi o melhor momento para entrar no ramo imobiliário. Porquê? Porque, como vocês sabem, a grande ciência da economia é uma coisa que é muito
muito difícil de entender, que é tudo que sobe também desce e tudo que desce também sobe. O que é que acontece? Naquela altura, a queda foi brutal. Isto é, num ano ou dois, o ramo imobiliário caiu mais de 50% no valor. Caiu mais de 70% na procura. E então, isto é como um incêndio. Quando o incêndio destrói tudo, mas é uma grande oportunidade para a natureza, que é para ela se equilibrar. A seguir, também mata, também arde todas as árvores invasoras, tudo aquilo que faz mal ao ambiente, tudo aquilo que cresceu de forma desordenada, queima tudo e limpa o terreno. Pronto, no ramo imobiliário foi o que aconteceu em Portugal e no mundo, mas em Portugal limpou todas as plantas invasoras, tudo que estava a crescer desordenadamente, caiu tudo. E depois, em 2016, eu sou mais para o 2016, porque aqui no Norte a coisa anda muito mais devagar, mas para o 2016 começou a nascer um novo mundo imobiliário. E é este novo mundo imobiliário que nós temos que entender. 2023, eu ando a dizer isto desde o ano passado, é o ano da verdade. Porquê? Porque em 2016, quando nós que andamos cá há mais tempo, começámos a perceber de que o ramo imobiliário ia crescer, nós começámos a preparar-nos para esse crescimento. Só que nós tivemos um problema, que foi, nós não acreditávamos muito nele. Então, quando nós não acreditamos muito numa coisa, nós temos que haver. Houve gente que não sabia nada disto e que acreditou que isto ia ser o melhor de dois mundos, que era, a partir de agora, isto vai crescer sempre, nunca mais vai parar, e então vamos atirar-nos para a frente. Se vocês repararem, até 2016 fecharam para aí 50% das imobiliárias ou mais. De 2016 até agora, abriram mais do que as que fecharam naquela altura. O que é que vai acontecer em 2023? O equilíbrio. Isto agora nem é tanto ao mar, nem é tanto à serra, isto nem vai subir mais, mas também não vai descer, do meu ponto de vista, porque não pode descer, porque se descer vai ser o descalado, e temos outra questão também, a grande vantagem deste período, do período de 2008, é que, como eu disse, caíram os preços radicalmente, porque foi um travão a fundo na economia por toda a gente. Começar pelos bancos, depois pelos nossos dirigentes políticos, que havia uma narrativa, ou havia uma crença de que nós tínhamos que pagar as dívidas, então custasse o que custasse, tínhamos que pagar isso com língua de palmo, como se diz aqui no Norte. Mas agora não. Agora, o que acontece? Toda essa gente ainda se lembra, então está a tratar de amortecer e está a fazer com que isto seja muito mais sustentável. Então, 2023, para quem acreditar e para quem preparar-se agora e para quem tirar uma estratégia correta, vai ser o melhor ano sempre para quem iniciar o ramo imobiliário. E para quem já está aqui há muito tempo, se calhar vai ser o ano onde ele vai se sentir muito mais à vontade. Porquê? Porque vai sentir que aquilo que faz é aquilo que acredita, não é aquilo que anda atrás do prejuízo. Paula? Exatamente. Tudo aquilo que o David teve a dizer está aqui neste slide da conclusão. Portanto, o setor é dinâmico. Eu não acredito que ele vá baixar ou que vá estagnar. Ele vai estar sempre em crescendo. Isto traz grandes oportunidades, não só para os investidores, mas também para nós, para os profissionais. Portanto, nós aqui temos uma grande oportunidade de crescimento também. A procura vai ser constante e em crescendo dos imóveis, e o que é importante é todos nós estarmos atualizados e saber o que é que se passa na nossa área e aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Isso já sabemos, não é? Agora, o que é ser um agente imobiliário? Portanto, o papel do agente, no fundo, ele é um facilitador, tanto na compra como na venda, arrendamento, e agora esta nova tendência da gestão de imóveis, também não só para estudantes, mas também para o AL, como o Francisco falou, de facto também fazem muito gestão de AL e têm empregadas que vão fazer as limpezas, têm pessoas para o check-in, tratam dessas coisas todas, cobram um X por cada check-in e têm essa gestão toda. Os agentes são responsáveis por várias tarefas, como a gente já sabe, desde saber fazer um estudo comparativo de mercado, a prospecção de imóveis, de clientes, a promoção dos imóveis, saber negociar, estando na fase da negociação da proposta, junto do proprietário, enfim, nós temos que ter um conhecimento geral disto, temos que saber os documentos necessários tanto para a angariação, temos que ter uma noção dos contratos, temos que ter, portanto, fornecer também aqui
orientação já mais especializada para os clientes. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Eu quando tenho clientes estrangeiros, seja para compra, seja também para arrendamento, eu acompanho-os, portanto, na mudança dos contratos da água, luz, gás, dou assim um serviço mais para além de acompanhamento até à escritura ou até ao contrato de arrendamento. Ajudo-os nessa fase que eu acho que é importante. Nós estamos aqui a acompanhá-los porque hoje, se for no caso de arrendamento, eles normalmente vêm, fazem um contrato de um ano e depois é a altura de dar-lhes tempo para eles procurarem um imóvel para compra, e se nós prestarmos um bom serviço logo à partida, no primeiro contacto, que é o arrendamento, de certeza que eles vêm ter connosco também para depois para a compra. Eu acho que é sempre muito importante o acompanhamento. Claro que aqui temos que fazer a proteção dos interesses dos nossos clientes, como é evidente. Se eu tenho a angariação, eu tenho que zelar ao máximo pela proteção do negócio do meu cliente. E claro, quem tem também o cliente comprador é exatamente a mesma coisa, os conselhos. Por exemplo, eu se tenho um cliente comprador, antes de fazer uma visita a um determinado imóvel, ou até antes mesmo de lhe enviar, eu tento fazer um estudo de mercado desse imóvel para ver como é que está o valor desse apartamento ou moradia. Está a preço de mercado, se está fora, até porque depois, mais tarde, pode dar margem de manobra para a proposta, se estiver acima, para fazer uma proposta mais abaixo. Portanto, eu faço sempre esse estudo de mercado antes de apresentar um imóvel aos clientes e assim eu também sei o valor de mercado desse imóvel. Temos que saber quais são, portanto, todas as questões financeiras. Portanto, se o cliente vai para crédito, nós temos que ter parceiros para intermediários de crédito, acompanhar todo esse processo, também acho que é importante junto ao cliente, não é? Portanto, em resumo, nós temos que garantir um serviço o melhor possível para o cliente, temos que ser transparentes, temos que garantir que as transações são seguras, tanto para o lado do comprador como para o lado do vendedor. E se estamos a falar em imóveis para investimento, também devemos antecipadamente fazer um estudo de retorno. Portanto, o que é que ele vai buscar ao colocar o imóvel no mercado de arrendamento. Temos que saber identificar, para que isto tudo aconteça de uma forma transparente e profissional, nós temos que saber identificar muito bem as necessidades de um cliente. Mesmo que ele só diga, eu quero isto, 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 nós temos que ir para além disso. Sim, senhora, quer um apartamento, um T3, quer com varanda, quer não sei o quê. E resto de chão? Resto de chão não quero. Se eu não colocar, ele não disse, eu posso estar a fazer pesquisas de imóveis e estar a apresentar uma coisa que ele não quer. Portanto, nós devemos colocar várias questões, fazer praticamente quase um questionário, um pré-questionário, quando estamos a conversar com o cliente, mesmo até questões que às vezes não passam para a cabeça de ninguém, mas que depois elas surgem. Há pessoas que não querem trabalhar com gás, só querem trabalhar com eletricidade. Temos que ver essas questões todas, depois se a cozinha e a casa tem esquentador e está com gás e ele só quer eletricidade. Temos que estar muito bem dentro daquilo que o cliente quer, desde a localização, como é evidente, as áreas, aquelas perguntas típicas que temos que colocar, quantos quartos é que quer, quais são características importantes para eles. Muitos podem dizer, olha, eu gosto muito disso tudo, mas quero em condomínio. Uma questão de segurança, normalmente brasileiros escolhem e preferem condomínios porque eles estão habituados a uma realidade diferente da nossa. Nós aqui não quer dizer que o país podem perfeitamente viver num prédio de apartamentos, não é necessário ser em condomínio. Temos que ser capazes de saber utilizar as ferramentas de meta-search para fazer o estudo comparativo do mercado. Temos que ter alguma capacidade de marketing para fazer, aliás, quando nós vamos fazer a angariação, temos que apresentar logo o que vamos fazer de marketing para acompanhar a promoção do imóvel. Saber organizar uma open house, saber levar os colegas até a visitar o imóvel, o que chamamos o safari. Portanto, que há colegas que conseguem ver alguns pormenores que nos vão ajudar, depois eles preenchem a ficha e vão-nos ajudar até para levar o cliente a baixar as suas expectativas e até baixar o valor do
imóvel. É evidente que temos de ter alguma capacidade de negociação e aqui sermos a balança para gerir os interesses de um lado e do outro. Dos contratos, a mesma coisa. Temos que saber que às vezes os clientes perguntam-nos, as mais-valias, isto vou pagar muito mais-valias, não vou. Portanto, temos que também ter uma noção das coisas que vão acontecer, documentos essenciais para a escritura, tudo e mais alguma coisa. Normalmente também temos sempre um notário próximo, onde nós já temos uma relação que vai nos dar também, vai trazer uma mais-valia para o fecho do negócio. Temos de ser capazes de manter, claro, o relacionamento, temos que ser quase que, como eu costumo dizer, os diplomatas, temos que gerir as expectativas de um e gerir as expectativas do outro e saber responder tanto para um lado como para o outro. É evidente, temos que saber quais são as tendências de mercado, as mudanças de lei, que muitas vezes há mudanças de lei, nós temos que estar atualizados e temos que ser um agente que trabalha, que seja confiável, porque a confiança é meio negócio. Pronto, também dar aqui algum aconselhamento de consultoria, estar disponível para aconselhar os clientes em toda a fase do processo. E uma parte para mim é muito importante, é a ética e a integridade. Temos que ser éticos e temos que ser íntegros em todas as fases do negócio. Aqui eu falo do bom agente. Ok? Portanto, para desenvolver as capacidades. O bom agente não fica só preocupado em fechar o negócio. Ele quer e deve acrescentar valor. Foi o exemplo que eu dei há pouco. Quando tenho um cliente de arrendamento ou mesmo com a venda, ajudar nas outras coisas que vêm a seguir. Aqui existem normalmente 3 competências bem conhecidas que em inglês são as skills. Competências interpessoais, nós temos que normalmente são adquiridas de uma forma informal no nosso dia-a-dia, na nossa vida, conforme nós vamos crescendo, vamos ganhando essas competências. E estão normalmente relacionadas à forma como nós interagimos com as outras pessoas. Aqui os hard skills são as competências técnicas, aí já existe técnica, portanto temos de ter formação para isso, e são as mais formais. Normalmente são aprendidas em formação, portanto em cursos, seminários, enfim, workshops, aquilo que queiram fazer. Depois, o role critical, portanto são as competências críticas da função. Estas são as mais difíceis do objetivo que nós esperamos alcançar. Temos de ter uma grande capacidade de negociação, saber negociar muito bem, entender muito bem, portanto, todos os levantamentos que fizemos atrás, nós já ficamos a conhecer o nosso cliente, já percebemos como é que ele reage de uma maneira ou de outra, portanto, temos que gerir muito bem e ir ao encontro máximo da sua expectativa. Temos que saber negociar muito bem para chegar sempre a um acordo. É a tal diplomacia que nós temos que ter. Compreender bem as tendências, estar a par do valor dos imóveis. É importante também saber as taxas de juros, ter uma noção da análise de risco de um cliente, porque às vezes eles vêm dizer, eu quero comprar esta casa, assim, por este valor. Mas depois eles não têm capacidade financeira, nem sequer para crédito. Portanto, e não vale a pena nós estarmos a perder o nosso tempo nem a vender ilusões. É sermos francos e dizer, olha, não tem capacidade para isso, ou baixa, vamos ver noutra zona, nos arredores, na periferia, ou então não vale a pena estarmos aqui a perder tempo, no fundo é perder tempo, ok? E depois a comunicação eficaz é uma qualidade muito importante. Nós temos que ter grande capacidade de comunicação e temos aquilo que eu chamo um jogo de cintura para sermos firmes e dizermos aquilo que é importante dizer. Claro que um bom agente tem que saber criar um envolvimento com os clientes e também com os nossos parceiros, os outros agentes das outras redes, porque muitas das vezes são os nossos colegas, são os nossos melhores clientes, porque eles podem ter os clientes compradores e, claro, se houver um bom relacionamento entre nós, se alguém quiser um imóvel na Madeira, eu lembro-me logo do Francisco. E se o Francisco, se calhar, se tiver um cliente que lhe apeteça comprar em Cascais, se calhar lembra-se da Paula, portanto, por causa do relacionamento que nós fazemos uns com os outros. E o benefício é mútuo, é bom para todos os lados. Eu, quando vou fazer uma visita com partilha, uso um charme enorme junto dos meus colegas, inclusivamente até há colegas que são rookies, eu percebo que são rookies, eu até os ensino e eles lembram-se disto para o resto da vida, como é que é gente de outra rede, percebeu-me tão bem que às vezes muitas me disseram, olha, aquilo que tu me estás a dizer
Na minha agência nunca ninguém me disse nada disso. E as pessoas lembram-se para o resto da vida daquilo que nós falamos. Claro que e que é muito importante, nós temos que ser genuínos. O cliente sente, os colegas sentem, e também aqui uma grande dica: temos que saber ouvir. Nós só conseguimos saber tudo do cliente, ou quase tudo, que às vezes temos que ser, não é só numa reunião, é na segunda ou na terceira que nós vamos depois consolidando as ideias. Nós temos que saber ouvir o cliente. E é importante saber ouvir o cliente, não é falar por cima do cliente. Nós temos que estar muito atentos a ouvir as suas necessidades, as suas dores, muito bem, com muitas dores. Temos que ouvir tudo e mais alguma coisa. E não é convencer, para mim eu não acho que seja bom estarmos a convencer o cliente. Nós temos é que fazer compreender o cliente de como ultrapassar algumas situações. Outra coisa muito importante nos dias de hoje, nós temos que ter uma afinidade tecnológica. É muito importante. Quando estamos ali com o cliente, muitas das vezes logo no telemóvel nós aceder ao rap, aceder ao Workplace, ver alguma coisa, ir buscar um documento, ver qualquer coisa, o cliente sentir que nós temos competências tecnológicas, a tendência é esta. E temos que pensar numa coisa, é que os próximos clientes, a nova geração, é toda ela muito tecnológica. Ela não está para esperar um dia ou dois por uma resposta, ela quer uma resposta ao segundo, porque está habituada a ter isso. Portanto, eles trabalham ao segundo e querem ter uma resposta ao segundo. E nós temos que ter essa competência. É importante que cada um de nós, se não tiver, que vá fazer formação, que mexam nas ferramentas, né, que seja 20, 10, um quarto de hora, o tempo que for, que tenham disponível, andem pelas nossas ferramentas, para quê? Pois isto é um hábito. E depois já passa a ser natural. Se quando estivermos junto do cliente, seja com tablet, seja com smartphone, seja até com o computador, nós temos que mostrar que somos ágeis, conhecemos bem as nossas ferramentas e que conseguimos dar respostas ao segundo. E não há dúvida nenhuma que hoje em dia a XP está na vanguarda, mas também já há outros que estão a acompanhar e já estão a fazer muito barulho, embora não seja bem verdade o caso da Zoom, que está a fazer muito barulho, que fazem as vendas todas online. Portanto, isto já é para captar o mercado tal. É importante vocês entenderem isso, pratiquem, nem que seja 5, 10 minutos por dia. Como nós vamos todos os dias às redes sociais, ao Instagram, e vamos ao Facebook e ao LinkedIn, façam também nas nossas ferramentas, porque isto vai-vos dar uma prática muito grande e demonstre mais tarde que são ágeis nisto, porque nós temos que ter muita afinidade com as tecnologias. Isto é uma das coisas que eu acho que é muito importante. Claro, o exemplo que eu dei há pouco, nós temos que ser colaborativos, mesmo até com colegas fora da rede. Temos que os ajudar se for necessário. Isto tudo, claro, a pensar no fecho, na realização do negócio. E é muito importante porque nós sozinhos vamos, mas juntos vamos mais longe. Portanto, eu acho que é muito importante. Não estarmos só a pensar no pleno, eu vejo que eu prefiro fazer a partilha e conseguir satisfazer as necessidades dos clientes do que estar a pensar no pleno e demorar mais uns meses a se concretizar ou não, porque aí fica mesmo o ponto de interrogação, porque muitas das vezes nós temos que aproveitar a oportunidade, aquele cliente para aquele imóvel. E claro, a tecnologia, nós já sabemos, já temos provas disso na nossa casa, o networking entre os colegas, temos ferramentas excelentes disso, que passa pelo Workplace e passa também pelo XP World, enfim, e até as reuniões que nós temos, também as reuniões presenciais, os jantares, isso tudo é muito importante, o networking está presente em feiras, eu acho que é muito importante. Temos que pensar também que no uso da inteligência empresarial, que no fundo é ferramentas que nós temos que nos ajudam na CRM, muitas das pessoas dizem que é fraco, eu acho que ele tem tudo o que é bom para a nossa atividade, nem tem a mais, nem tem a menos. Muitas das pessoas não sabem trabalhar com ele porque falta-lhes aquela coisa que eu digo, é trabalhar, nem que seja 10 ou 15 minutos com ele.
Aqui, eu vou só passar aqui esta fase, aqui a inteligência emocional, mas isto é mais uma área do Fernando. Mas só para vos dar uma ideia, porque depois ele irá com certeza aprofundar aqui estas áreas. É realmente importante nós começarmos a ter e a perceber e a tentar entender estas áreas todas do nosso cérebro, o lado esquerdo, o lado direito, o que é que o esquerdo comanda as tarefas analíticas e lógicas, o direito comanda as emocionais, isto tudo para nós começarmos a perceber, para começarmos a construir na nossa cabeça as competências para depois saber estar à frente do cliente e saber gerir as emoções de um lado, do outro, aquelas coisas todas importantes. Portanto, temos que manter o nosso foco, temos que ter um controle da nossa produtividade e também das nossas emoções. Isso é muito importante. Estar à frente de um cliente e estar a mostrar emoções negativas não vai a lado nenhum, muito pelo contrário. Ninguém aceita estar em frente de uma pessoa que tem uma áurea negativa, no fundo. Temos que fazer sempre o melhor de nós, temos que ter sempre uma argumentação sustentada, não é argumentar, dizer coisas, é preferível, então, se é para dizer coisas que não sabe, é preferível estar calado. Portanto, temos que ter sempre aquela coisa de compreender que o cliente que vai comprar tem sempre muitas dúvidas, será que estou a fazer o melhor negócio? Será que estou a fazer a compra certa? Portanto, e aí nós temos que ter capacidade para mostrar e ter argumentação para explicar que realmente é uma boa solução para ele, ok? Já sabe, quem vem para aqui pensa que é uma coisa fácil. Há muitas pessoas que até dizem, eu estou a trabalhar, eu vou fazer um part-time, eu vou para o imobiliário. Quando entra e começa a perceber que isto é realmente um mercado que não é só mostrar casas, que não é só facilidade, que tem que começar a estudar, ter formação, estar sempre em formação constante, seja ela por alterações legais, por novas ferramentas tecnológicas, porque o mercado mudou, porque há tendências novas, porque temos pessoas novas a comprar e a vender, portanto nós temos que nos adaptar às realidades. Temos que ter sempre uma formação contínua. E isso é regrador, porque senão o que éramos hoje, amanhã já somos de ontem. Temos de estar sempre à frente, pensar, ler, estar cada vez mais atentos ao que se passa à nossa volta para podermos gerar, claro, cada vez mais negócios e fidelizar clientes, que é muito importante. Outra das características que eu acho importante é sermos humildes. Eu acho que a humildade é, para mim, das coisas mais importantes num agente, não sermos pavões, como eu chamo, porque hoje podemos estar em alta, amanhã, e eu já vi muitos no mercado imobiliário, que receberam os prémios todos e porque tiveram um ano fantástico, mas no ano seguinte ou 2 anos depois as coisas viraram e depois as coisas tornaram-se mais difíceis e perde-se depois muito no relacionamento e não só. Portanto, devemos ter e ser dedicados, ter uma dedicação constante à nossa atividade, evoluir, estar sempre a pensar em evoluir, que é no fundo o que nos faz estar presentes em qualquer altura, seja agora, daqui a um ano ou 2 ou 3, é a evolução constante que nós vamos mantendo. Temos também que pensar que temos de ter capacidade para o mundo digital. Isso já é das tais coisas que já se começa a perceber que temos que ter essa capacidade ou então entregar a alguém que faça esse serviço por nós. Temos que criar conteúdos, esses conteúdos têm que trazer valor acrescentado e, no fundo, temos que mostrar que somos diferentes. Eu utilizo muito aquela imagem dos chapéus de chuva, todos pretos, os tradicionais, e eu gosto de ter lá o amarelo no meio, que é porque mostrar que somos diferentes. E acho que este pormenor de mostrar, seja num aspecto de uma cor, seja de outra coisa qualquer, que nós somos diferentes, vai fazer diferença no negócio. Aqui está aquilo que eu falei, portanto, nós temos que estar sempre a ler, a ouvir programas. Por exemplo, eu ainda continuo a ouvir sempre vários programas na televisão que eu acho que são importantes, tudo o que tem a ver com o mercado imobiliário e também todos os que têm a ver com a área da tecnologia, as tendências, as feiras. Vejo sempre o programa da Exame Informática, continuo a ver esses programas todos, o Falar Global, porque isso aí, o Tecnet, continuo a ver aquele programa das casas da Remac que faz na SIC Notícias. Eu ouço isso tudo porque vai-me
mantendo, são programas curtos, mas que nos vai mantendo atualizados, e depois, se eu quiser saber ao detalhe, ou então vou aos sites, vou ouvir os podcasts e vou ver as coisas com mais detalhe. Portanto, saber estar atualizado, fazer uma análise de dados do mercado também é importante, saber as tendências. Há 3 ou 4 anos para cá, a tendência foi fazer vendas para depois mudar para a AL. Agora não sabemos o que é que vai acontecer com a AL. Está a haver agora uma grande tendência de comprarem até prédios inteiros para habitação para estudantes. É saber aproveitar e perceber e ir ao encontro desses potenciais investidores e também de pessoas interessadas para o negócio. Portanto, no fundo, é saber identificar bem as oportunidades para depois tomar as melhores decisões, claro. Para o networking, é importante, como eu falei há pouco, participar em eventos, conferências, feiras, enfim, tudo aquilo que nós sabemos que é importante estarmos presencialmente, também online, mas mais presencial, porque eu acho que o face-to-face é totalmente diferente. Nós sentimos as emoções uns nos outros, até tocamos uns nos outros, e isso é muito importante para a relação dos profissionais. Utilizar as redes sociais, como eu falei há pouco. Portanto, isto é tudo, fazer um networking presencial e fazer o networking nas redes. Por exemplo, se há uma pessoa que eu conheço que está no ramo, que recebeu um prémio não sei quantos, eu gosto, dou os parabéns, top, bato palmas, enfim, isso tudo vai alimentando a relação. Isto é como uma planta, nós temos que regar, portanto, nós temos que cuidar da nossa relação, da nossa imagem todos os dias. Portanto, manter as relações é muito importante. E pronto, chegamos aqui ao fim